textual, fábula. O que são fábulas? São histórias curtas que podem ser escritas ou contadas oralmente por alguém. Por se tratar de texto narrativo, deve ter um diálogo entre os personagens. As fábulas sempre nos levam a um ensinamento. Entre os autores mais famosos de fábulas estão Monteiro Lobato, Esopo de La Fontaine. Origem das fábulas. Por muito tempo foram transmitidas de geração em geração e são utilizadas para explicar situações do dia a dia. O objetivo da fábula é transmitir ensinamentos. Geralmente possui a moral da história no final do texto, uma frase curta podendo reproduzir um provérbio popular ou um ditado popular, como por exemplo, devagar se vai ao longe, as aparências enganam, quem tudo quer nada tem, a pressa é inimiga da perfeição, entre outros. As características das fábulas. Temos o narrador, o enredo, o ambiente, o tempo e o personagem, né? Os personagens. O narrador, que é quem conta a história, né, meus amores? Todo mundo sabe. E ele pode ser um narrador personagem, ele conta a história que ele está participando, ou um narrador observador, que é aquele narrador que apenas está vendo a história acontecer, né? Tem o enredo, que são a sequência dos fatos, a situação inicial, a descrição dos personagens, o cenário. Temos o conflito, que é o problema que o personagem vai enfrentar na historinha. Temos o clímax, que é o ponto alto da história. O que acontece, o que vai acontecer agora? É aquele ponto que a gente está se perguntando o que vai acontecer. E 4, o desfecho, que é a resolução do conflito. O ambiente é onde acontece a história, né? Pode ser em qualquer lugar. Uma floresta, um castelo, um sítio e etc. O tempo, que é quando acontece essa história, que pode ser identificado no início do texto. Era uma vez, há muito tempo atrás, em uma bela manhã, né? E a gente já identifica o tempo. E os personagens? Os personagens são geralmente animais que se personificam, ou seja, adquirem características humanas, podendo falar, cantar, estudar, trabalhar ou tocar um instrumento musical. Através do comportamento dos animais, as fábulas representam virtudes, qualidades e defeitos dos seres humanos, tais como ganância, preguiça, valentia, inveja, sabedoria, astúcia, entre outros, para gerar um ensinamento. A lição de moral, que a fábula geralmente traz essa lição de moral no final da história, né? Que leva o leitor a uma reflexão sobre o ensinamento. Temos aqui algumas fábulas que são bem conhecidas, né? Como a cigarra e a formiga, o leão e o rato, a raposa e o corvo, a lebre e a tartaruga, a raposa e as uvas. Sempre que redigir uma fábula, lembre-se de ter um ensinamento em mente. Além disso, o diálogo deve estar presente, uma vez que trata-se de uma narrativa. Então, você tem que colocar a falinha dos animais. A nossa produção de texto hoje, no caso, vamos produzir uma fábula, vamos criar uma fábula. A gente vai fazer um pouquinho mais diferente. Como vocês sabem, tia sempre gosta também, além de passar a atividade, fazer algumas também com vocês, para dar mais ou menos um norte a vocês, não é isso? A gente vai produzir a fábula. Compreenderam, meus Tia amores? vai iniciar essa produção. E depois, abaixo, tia vai dizendo assim, em ordem de chamada. Fulana, dê continuação a essa história. Faça pelo ao menos assim umas 3 linhas, dando continuidade à história de tia. Aí ela dá, no grupo. Depois outra pessoa, tia vai dizendo. A pessoa cria na cabecinha
e diz, nem que seja em áudio, não tem problema. Manda no grupo. E assim, quando terminar todo mundo, a gente tem criado a nossa fábula.